sério. Negócio é sério, meu querido. E vamos falar sobre política aqui no nosso Bom Dia. Qual é o nosso primeiro assunto de hoje, Eliezer? Olá, bom dia, Helder. Bom dia a toda a audiência. Satisfação grande trazer essas informações do mundo da política aqui no Bom Dia Meu Norte. Bom, Helder, nós temos um registro interessante que mostra um grupo de suplentes que estão integrando o movimento Abraça Piauí. É que na política, Helder, a liderança vale a votação que ela teve no último pleito. Esse é um dos principais parâmetros para se medir força, capital político. E esses nomes, essas personalidades aí no registro fotográfico, disputaram a eleição para vereador de Teresina e obtiveram, em média, menos de 1.000 votos. Então resolveram criar esse movimento Abraça Piauí para reunir suplentes de vereador, não só da capital, mas de todo o interior do estado, para assim terem uma representatividade maior e poderem articular apoios para a eleição ao Senado. Estão juntos, conversando, atualmente são 27, somam aproximadamente 16.000 votos e querem apoiar candidatos ao Senado, aqueles que estiverem abertos ao diálogo. Esse grupo tem lideranças comunitárias, tem ex-vereadores, como o ex-vereador Major Paulo Roberto, o Quem, figura conhecida, que já teve votação expressiva para a Prefeitura de Teresina. Então, um movimento interessante que mostra a política na sua base, como líderes de capital político razoáveis se movimentam também para terem o seu capital ativo valorizado no processo eleitoral deste ano. O que mostra, Helder, que nem sempre se disputa uma eleição para ganhar. Esses nomes não foram vitoriosos em 2024, mas têm uma força política reconhecida, estão no páreo, fazem parte desse tabuleiro e querem ser protagonistas também no processo de 2026. O movimento Abraça Piauí, que pode crescer, tende a crescer, está aberto, vão fazer uma série de outras reuniões para estarem vivos nesse processo, participando das eleições gerais de 2026, especialmente para o Senado, aqui no estado do Piauí. Todos os detalhes, então, sobre este movimento que vai buscar, então, vagas neste ano de 2026 durante este período das eleições. Qual o próximo tópico, meu amigo Eliezer? Olha, a pesquisa da Quest, Instituto Quest, divulgada antes de ontem, repercutiu bastante nos bastidores da política. A pesquisa trouxe, Helder, números, medições para a disputa da presidência da República. Pela primeira vez, o nome do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, não foi colocado entre as opções. E entre todos os cenários avaliados, considerando ali todas as possibilidades, o cenário de maior polarização é o que apresenta um provável segundo turno, tendo o atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, e o senador Flávio Bolsonaro, herdeiro político, filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro. A pesquisa, para se ter uma ideia, considerando o cenário de segundo turno, coloca uma diferença de 5 pontos percentuais. Lula aparece com 43% da preferência do eleitorado, Flávio Bolsonaro 38%. Uma diferença que vem reduzindo, inclusive, considerando medições de dezembro do ano passado até agora. E o governador Rafael Fonteles se manifestou sobre esse assunto. Ele comentou o resultado da pesquisa Quest e introduziu um fator decisivo, que é o nome do vice. Já há um debate nesse sentido também, tanto na situação como na oposição, em busca de entenderem qual nome de vice devem colocar no páreo para tentar cada um se fortalecer na disputa. Vamos ouvir. A pesquisa da Quest está muito semelhante à pesquisa da Atlas, demonstra uma eleição disputada, com o presidente Lula à frente em todos os cenários. Então, eu acredito que o presidente Lula é favorito, mas reconheço que é uma eleição disputada e por isso é muito importante a frente ampla que ajudou a eleger Lula em 2022 está
ampliada ainda mais em 2026. Eu defendo que Alckmin seja o candidato a vice-presidente. Eu acho que Alckmin, que disputou a eleição contra Lula lá atrás, representa sim esse compromisso do presidente Lula com a frente ampla, com o centro democrático e, portanto, eu já falei publicamente e falo novamente, eu defendo Alckmin como pré-candidato a vice do presidente Lula. Defendendo, então, que a mesma chapa vitoriosa nas últimas eleições, que figure também este ano, ali. Exatamente. O entendimento é estratégico, Helder. É que o vice, o nome para compor a chapa majoritária como vice, ele deve aglutinar um eleitorado que geralmente o cabeça da chapa não tem. É assim que as forças se somam. E o vice-presidente Geraldo Alckmin é reconhecido com trânsito livre no centro, entre os partidos de centro, que nós chamamos de centrão, tem um bom diálogo com a classe empresarial, inclusive é ministro da Indústria e Comércio, e nesse sentido fortaleceria o diálogo com esse campo para ampliar o que o governador chamou de frente ampla, ou seja, ciscar para dentro aqui no nosso piauiês, trazer, agregar adesões que venham realmente a somar com esse projeto de reeleição. Os números mostram um cenário de polarização, o presidente Lula permanece à frente, no entanto, com uma margem que exige atenção, que exige uma busca por uma segurança maior e, claro, nenhuma eleição é fácil, muito menos para presidente da República, então nenhum adversário deve ser subestimado. E como é que está a movimentação também entre os partidos aqui do Piauí, visando a eleição desse ano? Tem partido discutindo até uma possível união? Tem, Helder. Olha, o Piauí é cheio de situações muito próprias. Nós temos aqui no Piauí, por exemplo, algo que é inédito a nível nacional, que nós chamamos aqui de coligação ou aliança cruzada. O PSD e o MDB resolveram, na eleição de 22, se unirem. O PSD lançou só candidatos a deputado federal e o MDB só candidatos a deputado estadual e atingiram a sua meta. Agora a discussão, ela vem entre PSD e republicanos para a eleição de deputado federal. No PSD, nós já temos ali nomes bem tradicionais, como o do deputado Castro Neto, que é filho do senador Marcelo Castro, Marcos Aurélio Sampaio, que é filho do vice-governador Temístocles Filho, Júlio César, que agora vai disputar uma eleição para o Senado, no lugar dele entra o seu filho, Georgiano Neto. Lá no Republicanos, nós temos como presidente o deputado federal Jadiel Alencar, que tem liderado esse processo de fortalecimento da chapa, a presidente, sua esposa, Alécia Xavier, Fábio Abreu, que é o secretário de Defesa Agropecuária do Piauí, Ana Fidelis, que é vereadora de Teresina, pré-candidata a deputada federal. Então, assim, são duas chapas que têm um peso político real no estado do Piauí. Então, aconteceu uma reunião entre representantes das duas agremiações e eles estão fazendo conta, colocando na ponta do lápis para saber a viabilidade de determinados nomes migrarem do PSD para o Republicanos e vice-versa, com o objetivo de conquistarem 5 das 10 cadeiras na Câmara Federal, que ali são referentes ao estado do Piauí. Sobre o assunto, nós conversamos com o secretário Fábio Abreu. A ideia seria a movimentação de alguns candidatos, seja do republicano ao PSD e seja do PSD ao republicano. Então essa é a ideia que a gente tem para que possamos fazer um equilíbrio, né? Por exemplo, o PSD com a perspectiva de 3 candidatos. Então, dentro do que observarmos, até chegarmos nessa quantidade ideal de candidatos, os demais passarmos a composição do republicano para confirmarmos a segunda vaga no republicano. Então há essa possibilidade e eu tenho certeza de que nesse acordo nós vamos confirmar as 2 vagas do republicano e as 3 vagas do PSD. Mas está numa expectativa boa, né? Fala até na terceira vaga, Elias? Exatamente. 3 para o PSD, no caso, e 2 para o Republicanos. Aí, os principais nomes do grupo têm que concordar.
os que já têm mandato e vão buscar reeleição, e nomes como o do ex-governador Wilson Martins, atual presidente da Companhia Metropolitana de Transporte, que cuida do transporte ferroviário no Piauí, é pré-candidato a federal, cheio de grandes expectativas. Então, realmente é preciso amadurecer essa ideia, considerar as projeções reais, fazer um cálculo ali seguro para saber se vale a pena essa migração de candidatos entre os partidos, se essa meta de 5 nomes realmente é viável. Tá certo. Meu amigo Eliezer Rodrigues, obrigado pela sua participação. Excelente fim de semana, bom carnaval. Bom feriado a todos, até quinta-feira. Muito bem. Rapaz, sabe quem é que eu já tô ao vivo aqui no telefone? Olha aqui,